Olá, terceiro ano, boa tarde. Hoje, dia 6 de julho, nós vamos iniciar a nossa aula com uma aula de matemática na apostila, ok? Então, vocês peguem a apostila de vocês na atividade 21, essa atividade aqui, tá? Pra gente fazer as atividades, vocês precisam assistir aos vídeos que eu enviei, tá bom? Porque o vídeo, né, os vídeos que eu enviei, vai estar relembrando vocês sobre o assunto de hoje, que são as medidas de tempo a partir do relógio, tá bem? Então, lá vai lembrar vocês, né, como que a gente conta as horas, como que a gente conta os minutos. Aqui na apostila, nós temos, né, um pequeno textinho que vai lembrar vocês sobre esta atividade de hoje. Então, a hora e o minuto, né? Nós temos a abreviação, então a hora a gente abrevia pelo H, o minuto a gente escreve o min, tá? Lembrando vocês que o dia, ele é dividido, né? A partir das horas, o dia é dividido em 24 partes. Então, cada parte corresponde a uma hora. Então, nós temos no dia 24 horas, né? Por isso que nós temos 24 horas, né? Porque cada partinha é uma hora. Então, a hora, né? A gente fala que ela é dividida em 60 partes. Por isso que nós temos, né, 60 minutos, que é igual a uma hora, tá? O minuto também se divide em 60, né? Só que daí a gente fala sobre os segundos, tá? Então, quando dá 60 segundos, é um minuto, né? Então, se você ficar olhando o relógio, o ponteiro do relógio, se você pegar o relógio, então vai começar lá a hora que o ponteiro pequeno mede a hora, o ponteiro grande mede os minutos. Então, quando ele tá aqui, o grande, né? E você vê que ele tem um pequenininho que fica dando volta o tempo inteiro, esse pequenininho, né? Ele que mede os segundos. Então, quando esse pequenininho tiver no 12, se você começar a contar junto com ele se mexendo, você vai ver que para ele dar toda a volta no relógio, né? Você vai contar até os 60, que vai dar um minuto, né? E de minuto em minuto, o ponteiro grande vai se mexendo, né? De minuto em minuto, ele vai se mexendo. E o ponteiro pequeno, que se refere às horas, ele se mexe de hora em hora. Então, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele só muda quando troca as horas, né? Nós temos 2 tipos de relógio. Nós temos o relógio de ponteiro, que é este aqui, e temos o relógio digital, que é este aqui, né? Mas a diferença é só na forma com que ele marca as horas. O ponteiro se mexe e nós temos que observar aonde os ponteiros, a posição dos ponteiros, para saber que horas são e que minutos são, né? Já o digital, não. O digital, ele não tem ponteiro, né? Ele já coloca as horas certinho. Então, ele é mais fácil de se olhar no relógio digital. Porque, por exemplo, ó, aqui, neste relógio de ponteiro, eu vou precisar saber qual é o da hora e qual é o do minuto. Então, ó, o menor que é a hora tá no 8 horas. O 4 está no minutos, né? O ponteiro grande está no 4, que é minutos. O 4 se refere a 20 minutos. Então, 8 horas e 20 minutos. É mais, né? Ele é um pouquinho mais difícil de se ver, né? Você tem que saber certinho quanto vale em minutos cada número, né? Você tem que lembrar de que ponteiro que marca o quê. No digital é mais fácil, você olhando ele já vai falar, ó, 2 horas, que é o que tá aqui, e 50 minutos. Antes dos 2 pontos é a horas, depois dos 2 pontos são os minutos. É mais fácil, né? Aqui na atividade, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ver algumas situações que vocês fazem no dia a dia.
Eu acordo e me levanto. Eu almoço, eu vou para a escola e eu vou dormir. Aqui no vou para a escola é o horário que você estuda, né? Então, que horas que começa a sua aula? Então, o que você vai fazer? Você vai olhar aqui na coluna 1 e você vai marcar na coluna 2. Então, eu acordo e me levanto. Que horas que você acorda? Ai, professora, não tem aqui, porque eu acordo às 10. Põe às 9, que é o mais perto. Ai, professora, eu acordo às 6 da manhã. Então, o mais perto é 7. Ah, eu acordo 7h30. Então, coloca às 7, né? 7 horas. Então, eu só tenho 3 opções, tá? Você vai colocar a opção, se não é uma opção exata, você coloca a que chega mais perto. Então, você pinte a bolinha da hora que você acorda. Na coluna 3, você vai escrever essa hora no relógio digital, né? Então, é 7 horas? Então, você vai colocar aqui 7 horas, né? É às 8? Você vai fazer o 8 aqui, né? Lembrando, ó, é 0 e o número da hora, né? Então, por quê? Porque eu tenho 10, eu tenho 11, eu tenho 12, eu tenho 13, eu tenho 14. Então, né, você vai ter que colocar os dois números. É às 7, então é 07, né? Às 8 é 08. Por quê? Porque não, né, no lugar do 1, que não vai ter, quando passa do 10, você põe o 0. Então, você vai anotar a hora do seu almoço, a hora que começa a sua aula e a hora que você vai dormir, tá bem? Aí, aqui, ó, no livro de matemática, gente, essa atividade nós não vamos fazer hoje, nós vamos deixar para fazer ela na sexta-feira, na quinta-feira, perdão, quinta-feira. Por quê? Porque hoje nós vamos ter uma avaliação. Então, para não ficar muita atividade, né, e avaliação, então vocês vão fazer só esta, a do livro nós vamos fazer somente na quinta, tá bom? Então, não precisa fazer hoje essa do livro didático, ok? Então, é só essa das horas, tá joia? Então, caprichem, pode pintar as figurinhas, o relógio, para ficar bem caprichadinho, tá bom? E aí, vocês mandam a foto para a professora fazer a correção, ok? Um beijo, qualquer coisa me chame. Tchau, tchau!